irmão Vicente? Tem aqui. Irmão Vicente é um dos patriarcas do setor. Eu estou daqui de Jesus, quem é o próximo? O próximo é ele. Mas daqui a pouco eu não sei quem será o próximo. Aleluia. Graças a Deus. Deus aos irmãos com a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Vicente. Bem que o pastor falou que é bom que a gente tome uma água com açúcar. Irmãos, eu rejeitei aqui muitas oportunidades. Muitas das vezes os irmãos não me conhecem. Mas o irmão acabou de mencionar aqui uma das coisas, irmãos, que nós, que somos obreiros na casa do Senhor, temos que render uma coisa: reverência ao nosso Deus. Quando isto acontece, Deus, irmãos, muda tudo aquilo que nós pensamos que não somos capazes. Eu não fico com muita vergonha, vejo aqui poucos irmãos, por onde eu tenho trabalhado, nas igrejas que eu tenho dirigido, mas eu fico certo de uma coisa, irmãos, é como diz aqui o nosso irmão, talvez nós não temos um português bem afinado, obrigado, você. Bem afinado, me ajudeu aí. Mas temos uma coisa, irmão, temos um temor. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da Sabedoria. Provérbios 7. Eu não sou hipócrita dizer que a minha perna está tremendo, mas eu me assusto quando eu estou no meio do povo, porque, irmão, mesmo lá na congregação, se faltar uma água para mim tomar, já me começa a me dar uma tremura, uma secura na boca, e eu não consigo quase falar. E muitas das vezes eu deixo de falar lá na igreja, mas eu nunca medi um esforço de chegar na casa de um irmão e dizer para ele o que está acontecendo. Isso me ajudou no meu ministério. Eu agora, como se diz, já estou velho, não é isso? E com essa experiência que Deus me deu, foi muito bom. Eu tenho uma dificuldade muito grande, irmão, porque eu tenho uma coisa comigo. Depois de um tempo, eu fiquei aqui muitos anos. Quem me conhece, o Joaquim, o pastor Joaquim, algumas irmãs, todos já passaram para o Senhor, sabem que eu nunca quis ir para o ministério. O Quaresma está ali. O Quaresma me auxiliou por 9 anos, não é isso? Uns 10 anos, não sei quanto tempo. Um punhado de tempo ele me auxiliou, me ajudou eu ali. Então, quando o povo chegava na igreja, eu procurava o Quaresma, que era o dirigente da congregação. E eu, por motivo do meu trabalho, da construção, eu não tinha jeito de pôr um paletózinho no corpo para ir para a igreja, por causa do tempo que era corrido. E quando eu chegava lá, só mexia aquele paletó, aqueles 5 minutinhos ali em cima do corpo, já descia dali a trabalhar. E assim foi a minha vida. Mas, irmãos, minha preocupação é a palavra. Eu confesso para os irmãos que, quando o saudoso pastor Wilson Braga, ele disse para mim que ia me separar eu, como diácono no ministério, eu pensei comigo, eu não vou. Esses dias já passou para a eternidade, o pastor Arcebite, mas ele foi uma testemunha do meu ministério. Porque, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que
muitas das vezes, se estiver tímido, eu tenho alguns motivos por a minha timidez, mas o pastor Arcibite, quando eu fui batizado, naquela época precisava de 8 meses para ser batizado, mas como eu tinha vários obreiros que aprovavam o meu batismo, e o pastor Mariano disse assim: olha, aqui tem um moço que quer ser batizado, e o pastor Arcibite, que era o dirigente da igreja, ele não quer que o irmão seja batizado porque ele aceitou Jesus agora. E a igreja? E aquele dia, irmão, por a misericórdia de Deus, eu já vivia observando o ministério há vários anos, eu me realei porque o pastor Mariano chegou para mim, bem, ele chegou para mim e disse assim: ô irmão, o pastor Arcibite não quer que você se batiza nas águas, por motivo que você aceitou Jesus agora, mas a igreja quer que o irmão batize, e eu não posso também deixar o irmão batizar, porque o irmão não aceitou Jesus agora. O que nós vamos fazer? Você vai aguardar, esperar o próximo batismo? Ao ano que vem tinha outro batismo. E eu disse para ele: sim, eu vou esperar o próximo batismo, porque eu aceitei Jesus, não tem dúvida disso. E ele pegou e olhou para o pastor Arcibite e disse: Arcibite, sim, a igreja quer que eu não batize. Eu e você não quer. Mas aí a igreja quer. E o irmão disse que vai esperar para o outro batismo. Por que nós não batiza ele agora? E naquele dia ele tomou a decisão e falou assim: então o irmão pode se batizar. E eu cheguei ali em Santa Amaro e me batizei. E eu me lembro que o pastor Antônio Rosa, quando disse para mim, eu falei para ele: olha, eu só tenho medo de uma coisa, que eu não posso escandalizar o Evangelho. Olha aí. Agora, outras coisas, nós vamos bem. E eu vou esperar, não tem problema nenhum. Ele falou: não, você vai batizar sim, rapaz. E o pastor Antônio Rosa também aprovou o meu batismo, é por isso eu fiquei alegre. E me batizei. Irmãos, para a glória de Jesus, com 30 dias depois do meu batismo, com a falta de cooperador, e eu que estava fazendo um trabalho de evangelização, aqui por Jardim Guarujá, Valo Velho, naquele meio ali, ele disse para mim assim: olha, você vai ser o porteiro da igreja, você vai ficar lá na porta do meio. Lá tinha uma porta do fundo que era uma bênção. Aqui tem um mocinho que fica naquele canto ali, eu sempre olho para ele e falei: isso daí ganhei metade do meu ministério em cima dele, porque, irmão, o moleque era tripuloso. E eu cheguei lá no fundo da igreja, chamei eles a atenção, e Deus me deu uma visão para mim: põe um balde de água aqui, as mulheres vêm tomar água aqui, e os homens vão lá no fundo e tomam água lá no fundo. Quem queria tomar água lá no fundo, aquele menino saía por ali só para namorar lá no fundo. E quando o porteiro falava, eles queriam bater no porteiro. E eu falei: eu não, eu era bem magrinho naquela época. Quem me conheceu naquela época sabe, eu pesava aí uns 50 quilos, 55 por aí. Eu nunca passei de 58 quilos, depois eu fiquei bem gordinho, fiz uma tristeza. Mas vejam os irmãos, o que Deus fez na minha vida. E ali, irmãos, eu comecei a trabalhar para a glória de Jesus Cristo. Quando foi com 6 meses que eu estava ali na igreja, e eu recebi na escola dominical, Deus falou no meu coração: você vai embora. E eu me cortei meu coração, porque eu estava todo empolgado. Eu era cooperador na igreja, já tinha meu cartão de cooperador. Agora eu desisti daquele trabalho. E eu morava aqui na Menininha e tinha que ir lá para a dependência congregar. E naquele dia, irmão, Deus abençoou de uma tal maneira e usou um diácono que tinha lá, Sebastião. Ele era meio bobão também. E ele começou a falar naquela escola dominical, e o irmão repreendeu e falou: para,
você está saindo do tempo da lição. Ele falou, eu posso estar saindo do tempo da lição, mas eu estou falando como desobediente aqui. Eita, E gente. naquele, irmão, Deus me tomou, eu levou para o teto da igreja e falou, você vai, senão eu vou te soltar aí daqui de cima. Quando eu vi, minhas costas estavam naqueles caibos, lá em cima, e meu corpo ia descer para cima daqueles bancos, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, eu já vou, eu vou. Quando eu nem pensei que não, eu senti eu sentado no meu banco, chorando e glorificando a Deus. Eu vim para o Nakamura, e ali no Nakamura, irmão, foi 17 anos. Olha aí, rapaz. Eu fiquei ali, passei por vários pastores aqui no nosso ministério, porque aí já foi o tempo que eu vim para o Belém, saí de uma igreja daquela, todo mundo dizia para mim, não vai para o lugar daquele rapaz, que aquilo ali se chama, aquilo, eu não estou vendo nenhum daqueles irmãos, mas quem conhecia nós naquela época aqui, chamava isso daqui de casinha de pombo, entendeu? Porque só tinha aquele trabalho ali no Aracati, melhorzinho, o resto era só casinha de pombo. E eles falavam que nós era casinha de pombo. E eu falei, eu vou, porque eu prometi para Deus que eu ia, com a semana que eu estava aqui, Deus me colocou ali para ajudar o irmão Toninho, no Jardim Nakamura. E aquele trabalho, irmão, Deus abençoou. Se o povo atrapalhou o trabalho, é problema do povo, mas na nossa época Deus abençoou. Glória a Deus, aleluia! O povo é que atrapalhou, não foi Deus não, viu? Aquilo aí foi atrapalhado do povo, porque Deus quer abençoar. Agora o povo não sabe ficar no lugar da bênção e acontecem essas coisas. Irmãos, para a glória de Deus, eu fui dirigir ali um culto. E naquele culto que eu fui dirigir, eu me relembro como que fosse hoje. Um frio tremendo. E naquele frio eu estava suando, estava molhadinho de suor em cima daquele púlpito. Eu olhava para um lado e para o outro, o Toninho não chegava. E eu falando ali com os irmãos meus que tinha ali, e mandei uma menina ler um versículo, porque eu não sei ler, irmãos. Para mim ler um versículo deste, é difícil para mim. Quando eu era 10 anos, mais ou menos, meu pai me colocou em uma escola, e eu nunca tinha ido assim para a escola, mas quando eu cheguei lá, eu conhecia que era um rio, pescando, andando por aí, e eu acertei com algumas palavras ali, a professora pegou e me deu para mim um livro de geografia, né? Bem, eu peguei aquele livro e já comecei a entrar na escola de geografia do menino, respondi algumas perguntas, irmão, o negócio se apertou de uma tal maneira que ela disse que eu era muito sábio. E já me ponhou eu para estudar lá junto dos meninos, já estava tempo lá na escola. E naquela época, quando a gente não respondia a resposta, o castigo era duro. Ela mandava, podia ter uma fila, ficava todo mundo na fila aqui para responder uma tabuada. Eu nem relembro que naquela vez, irmão, eu fui responder uma tabuada, eu tinha respondido tabuada de 2, e aí era uma tabuada de 2 vezes 4, e eu não sabia quando era 2 vezes 4. Eu me lembro que foi você, irmão, tomei um couro do moleque lá na graça. E eu conto aquele moleque, porque ela mandava bater com a tábua da régua, mas a régua lá, irmão, era um chapuleiro desse tamanho. Aleluia! E aquilo ali doía, pai crente. E aquele moleque, quando eu já tinha respondido uma vez, eu já tinha dado uns clopes lá nele, e ele aproveitou naquele dia e me deu quina. Aquilo, quando bateu, aquela quina fez um caroço. E eu fui falar para ela que ele me bateu de quina de régua. E era para bater de tábua de régua. Não prestou. Ela levantou e me deu mais umas 2. Você ri porque não, vocês que sofreram. Aleluia! Aí o marido dela, irmão, era bem grandão. Ele chegou para mim, aí ela mandou chamar ele, porque eu respondi para ela. Eu falei, a senhora é uma burra mal criada, e disse para ela que, olha, irmão, eu falei coisas que não deveria ter falado, eu reconheço, mas eu estava nervoso e ela me batendo mais, entendeu? E aí o marido dela estava numa roçada, assim, no fundo da escola, era a roçada dele. Ele veio lá
e me pegou, eu fraquinho daquele jeito, naquela época bem pequenininho, franzinho. Ele me pegou por duas pernas, trancou assim no ombro dele, pegou por dois braços e me levou eu lá no poço e abriu aquele poço e falou para mim: se você responder para a professora mais uma vez, eu vou te jogar dentro desse poço. Irmão, quando eu me vi dentro daquele poço, de cabeça para baixo, né? E eu falei: Jesus, tem misericórdia. E ali eu falei para ele, eu fiz xixi na roupa, fiz tudo naquele momento, e ele me tirou eu dali, mandou eu ir para casa. Eu fui para casa sozinho. Nossa casa era 5, 6 quilômetros de distância, né? E naquele momento, irmãos, eu cheguei em casa e falei: nunca mais eu volto para a escola. Olha, irmão, por tristeza minha, desobediência minha até hoje, eu não voltei mais para a escola. Nunca quis estudar. Nunca. Depois eu vim para São Paulo, cheguei em São Paulo, Deus me abençoou. Porque se existir uma pessoa que é abençoada em São Paulo, sou eu. Eu sou abençoado em São Paulo. Aleluia! Pensa que eu posso dizer para os irmãos que sirva de experiência, vocês não façam o que eu fiz. Eu tive aqui, como na Chaincura, eu fui encarregado naquela empresa sem saber ler meu nome. Olha aí, e fui encarregado também em outras empresas sem saber meu nome. Eu tive um trabalho aqui com o ministro da Fazenda, Delfim Neto, e eu, ali, irmão, naquela casa, quem mandava para o estudo era eu, e eu nunca aprendi a ensinar meu nome. Meu Eu Deus, tinha uma sério, Deus. preocupação com isso. E Deus me abençoou lá no mundo. Deus me abençoou. Todo mundo, todas as pessoas que tem eu como encarregado, que trabalhou comigo, sabem muito bem disso daí. Que eu toda a vida, eu fui aquela pessoa que controlei meus companheiros de trabalho, tratei todos eles bem e eles me trataram bem. E na igreja, irmãos? E na igreja de Deus? O que Deus fez para mim nessa igreja? Irmãos, eu sou um homem ingrato se um dia eu falhar de estar aqui no trabalho, só se eu não puder, irmão. Mas eu sou um homem abençoado por Deus. Nunca aprendi a escrever meu nome como deve ser. Estou aqui agora falando para vocês e dizendo quanto Deus é bom. Aleluia! Para comigo e para com Israel. Olha, irmão, Graças a Deus! Deus fez coisas grandes na minha vida na igreja de Deus. Fiquei quase 17 anos como segundo. Aqui naquela época tinha um negócio de uma votação. Todo final de ano tinha que fazer uma votação para ver se trocava de cooperador ou de ajudante. E eu nunca fui reprovado. Ali no Nakamura, 17 anos, eu fui segundo e nunca fui reprovado. E eu, quando o povo imprensado, o meu dirigente, que eu vi que eu tinha que chegar no pastor e dizer qualquer coisa, eu disse para os irmãos. Naquela época, o meu dirigente já era o Severino. Eu falei: eu vou embora. E eu fui lá, comprei um terreno grande. O Quaresma passou lá no meu terreno um dia lá, ele sabe que o meu terreno lá era grande, fiz uma casa boa, fiz uma piscina, e falou: nunca mais também vou querer ser segundo de ninguém. E eu fui para lá para não atacar o meu dirigente, porque o povo queria que eu entregasse meu dirigente, e eu não quis entregar, e eu peguei e fui para lá. Fiquei lá, irmãos, 2 meses. Com 2 meses, Deus pesou a mão sobre a minha filha, e o médico falou: tira sua filha deste lugar, porque é muito frio, e você vai ver só que a saúde dela vai voltar. E eu voltei para minha casa, porque eu tinha casa aqui, eu voltei para minha casa aqui, e até hoje a minha filha, graças a Deus, saiu e nunca teve nada. E eu falei: agora, tudo que houver, eu vou entregar na mão de Deus, eu vou acabar com esse negócio, porque eu tinha um negócio para mim, viu, pastor, muito difícil. Eu era aquele tipo de profeta que é só Deus mandar falar, eu estava falando, e eu falava mesmo. Falava assim,
Nem não separava ninguém para falar, não tinha conhecimento, né? Mas eu falei alguma vez, e uma das vezes que eu falei, eu paguei um preço caro, porque a pessoa me odiou, eu com aquele ódio que a pessoa ficou, e era uma pessoa com muita mágoa. Mas eu disse para ele assim: você está em pecado, e tomando ceia na igreja não dá certo. E ele olhou para mim e falou: olha, eu vou entregar você lá para o pastor. Ele me entregou para o pastor naquela época, e eu paguei um preço caro. O pastor chegou para mim e falou, e eu disse para o pastor: ó, pastor, eu disse para ele por causa que eu vi isso. E eu vi a mulher dele grávida, com filho, e aquele filho é um homem. Se o senhor quiser me expulsar, me disciplinar, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Mas aquela mulher vai ter um filho homem imediato. E vocês vão ver só. E o pastor falou assim: olha, eu não vou entrar no seu caos. Nós vamos aguardar e depois nós vamos ver o que acontece. Irmãos, o que acontece com 3 meses depois, a barriga da mulher cresceu e o menino nasceu homem. E eu estou aqui glorificando a Deus. Glória a Deus, Deus falou, eu vigiei e falei para todo mundo. Eu falei para todo mundo mesmo. Mas paguei um preço. Irmão, não faça isso que eu fiz. Quando você vê uma pessoa assim, você faz o seguinte: leva ele lá, só conversa com ele, explica a sua situação para ele, não magoa ele. E a igreja muitas das vezes ainda fica sabendo. Irmãos, eu digo para vocês uma coisa: neste meio de tempo, Deus me deu 3 trabalhos para me fazer, ou 4. Depois que eu falei, eu vou para o ministério, todo mundo dizia: Vicente vai ser diácono da igreja. Como pode ser diácono da igreja se ele não sabe nem escrever e nem falar em cima do público? E eu fui. Não queria ir, eles disseram que chamava eu lá no Belém, eu não comparecia, e por causa disso eu compareci. Fui a diácono, depois tomei a coragem, por 2 vezes chamado lá, fui a presbítero, depois eu fui para Rondônia, cheguei lá, se quiseram me separar evangelista, eu não tinha tempo, porque meu trabalho era muito ardoso, e pela graça de Deus, irmãos, eu digo para os irmãos uma coisa: e eu não tenho medo do meu ministério, mas coisa que eu tenho medo é de perder a minha, como disse o nosso irmão aqui ontem, perder a minha identidade, trocar o meu caráter. Alguém chegar para algum dos irmãos que está me olhando, eu pregando aqui, e dizer assim: este homem prega, mas não deve que ele prega. Isso é coisa dura para um obreiro. Meu Deus! Olha, irmãos, vamos ter cuidado, porque muitas das vezes o irmão prega bonitinho em cima do povo, mas o testemunho dele aí fora, você fica tão ruim. Deus está falando, hein? Porque a gente já não sabe ler, a gente já não sabe. Eu não vou na igreja dos irmãos muitas das vezes, é porque eu acho que eu vou interromper lá no trabalho dos irmãos. Mas, irmãos, eu digo para vocês uma coisa: é aquilo que a Bíblia diz: conhecei a verdade vos libertará. Irmão, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser uma pessoa com a cabeça erguida. Quem olhar para nós, olha para nós e diz, como diz a Bíblia, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Isso é muito bom para nós. Irmãos, continue orando a meu favor, para que eu já estou com a boca seca, porque eu estou tremendo. Aleluia! Eu confesso para os irmãos, é um nervoso que a gente tem, porque a gente não sabe falar, vai secando a boca, vai ficando difícil. Mas uma coisa eu tenho por certo, irmãos. Quando o nosso irmão estava dizendo aqui, eu comecei a lembrar da minha caminhada ali em Rondônia. Eu passei por momentos difíceis ali, e Deus provou o meu ministério ali naquele lugar de uma tal maneira, porque eu fico surpreso. Ali Deus me deu a graça, eu fiz uma igreja, e o povo gostou daquela igreja que eu fiz. Eu fiquei muito entusiasmado com aquela construção,
E Deus me deu uma outra igreja, e Deus me deu graça também de nós fazer aquele outro trabalho. Os irmãos quem fez, não é eu quem fiz. O que eu posso fazer, irmão? Mas os irmãos me ajudaram e nós fizemos. Então, irmãos, eu começo a pensar como é que pode um homem sem saber ler, um homem que não sabe escrever, nem assinar o nome, e arrumar ao lado dele gente que não deixa os outros enganar ele, porque quem não me deixa eu me enganar não é os outros. Eu confesso para os irmãos, esse atacadão que tem, se vocês olharem a minha carteira, ela tem uma ficha desse atacadão aí. Quando eu cheguei nesse atacadão para trabalhar, eu comecei a pensar. O engenheiro chegou e falou assim: eu quero que você esteja aqui trabalhando comigo. E eu estava trabalhando ali onde eu terminava o Guarapiranga, eu fiquei ali trabalhando uns 4 anos como vigia ali. E quando eu cheguei ali, eu endireitei a situação. Sabe, pastor? Ali tinha um nordestino meio bravo, porque ali tudo que aquele povo via ali vai se do Nordeste para dentro. É de Canabrava, não sei de onde, ali de Canabrava tinha uns 50 homens, Canabrava trabalhando ali. Irmãos, eu cheguei ali pela misericórdia de Deus, tomei a posição, ali tinha mais ou menos uns 50 caminhões, tinha que notar aqueles caminhões tudo. E como é que nota aqueles caminhões tudo se eu não sei escrever? Olha, irmãos, o meu ajudante é que tinha que ficar ali, eu ficava só mandando, opa, está aí. E o engenheiro gostou, o engenheiro que fez esse atacadão gostou, ele falou: você vai trabalhar no atacadão comigo. E eu pensei comigo: mas eu vou trabalhar perto da minha casa, numa firma dessa daí. Mas quando eu ia para a fila, irmãos, tinha que fazer uma ficha, estava lá naquele clube de pano para lá, a fila ia até lá. Quem conheceu era o atacadão naquela época, lembra? E eu naquela época, para a glória de Deus, vergonha para o diabo, eu entrei naquele atacadão ali, nem precisou de fazer ficha. Não, só chega lá, entrega a sua carteira e fala: olha, o homem é quem me mandou eu aqui. Eu fui lá sei da onde lá, irmão, fazer uma ficha. Quando eu cheguei lá, eu só contei aquele papel que o engenheiro me mandou e falei: o homem é quem me mandou, o doutor. Ele quem mandou eu vim aqui. E eu entrei ali naquele atacadão e fui trabalhar. Irmãos, eu não poderia ser guarda porque eu não sabia escrever para montar a redação que tinha. Falei: então você aqui é chefe. Chefe, todo mundo quer ser chefe, não é? E eu fui ser chefe da limpeza. E ali tudo que acontecia era por minha conta. Quando tinha que escrever para material, eu não sabia. E eu falei: eu estou fora disso daqui, porque eu era um chefe, eu tinha que entregar as pessoas. Viu? Tudo que você vê de errado aí, você tem que entregar. E eu não quis entregar, então eu preferi desistir e fui para essa firma. Quando eu cheguei lá nessa empresa onde eu trabalhei agora por último, eu falei: agora eu estou ficando velho, eu preciso tomar juízo, deixar de ser besta, viu? E eu vou ficar por aqui. E ali, irmãos, eu fiquei 18 anos. Olha, não sabia escrever, não sei ler, e fiquei 18 anos naquela portaria, para a glória de Jesus. Nunca eu recebi um reclame naquela portaria sobre o meu nome. E todo mundo ali tinha que ter 5ª série. E eu não tinha, irmãos. E eu digo para vocês, para a glória de Jesus, e vergonha para o Satanás, eu nunca tive um reclame do meu nome ali. Nem um dia que eu bati um carro lá, deixei o portão cair em cima de um carro. Mesmo assim, o homem chegou lá e disse assim: o Vicente está certo, vocês é quem não cuida desse portão. E aí, irmão, que você veja a diferença em quem serve a Deus, tem temor a Deus. Isso que Deus me deu para mim, irmão, para a glória de Deus. Deus me concedeu para mim os 5, 6 trabalhos, e todos eles eu tive sucesso. E quem trabalhou junto de mim sabe que Deus me deu vitória por onde eu passei. Amém? Amém. Irmão, eu não vou ler aqui um versículo, eu agora já leio um pouquinho, viu? Mas eu vou demorar, eu vou
atrasar, mas vamos ficar com aquele versículo. Verdadeiramente Deus é bom para nós e para aqueles que servem a Deus. Amém? Todos aqueles que servem a Deus. Irmãos, Deus que isso me ajuda. Irmãos, continue orando a meu favor, para que Deus, irmãos, me dê saúde para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Coisa linda. E na unção de Deus. A unção é que faz a diferença. A unção é que faz a diferença. Aleluia. É verdade. Tá? Muitas pessoas pregando bonitinho, aqui dentro do santuário bonitinho, mas quando chega aí na rua, irmão, Eita, Jesus. Feinho. Desse jeito. Mão suja na praça, mau caráter, mal pagador, Briguento. sabe? Em nome, lá na rua onde mora, em nome de encrenqueiro, Oi. Entrega tudo, sabe? lá onde trabalha, sabe? Não se relaciona com ninguém, não tem amizade com ninguém. A congregação, os crentes cantam o Espírito, o hino 116. Né? E muitas pessoas dizem, não, mas eu prego bonito. Não adianta. Não adianta nada pregar bonito. Tá? Não adianta nada pregar bonito. O negócio é pregar a verdade. O povo precisa hoje é de verdade. E se não existe verdade na vida do obreiro, não tem como acontecer verdade na mensagem que ele prega. Ah? Não tem que haver verdade na vida do obreiro. Ah, tem que haver verdade. O obreiro não pode ter dupla personalidade. A gente fala dupla personalidade, vamos falar duas caras. Tá bom? Mas então vamos tomar cuidado, porque Jesus vem em breve. Ele vem buscar uma igreja, essa igreja. Bom, o que aconteceu? Alguma dificuldade? Não. Muito bem, vamos ouvir mais um. Você, meu filho. Você. Lá do Guarujá 2. Dirigente da nossa congregação do Guarujá 2. Mais uma parte. Irmão Robson, pastor Robson. Glória a Deus, aleluia. Glória. Pode ir. Aqui nós estamos monitorando hoje. Até meia hora dá para. Não é bonito falar que seria. Glória a Deus. Todos os irmãos da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade que recebo nessa tarde. É verdade. Falar depois de ouvir experiências tão lindas com Deus, fica meio apertado. Eu, literalmente, fico nessa tarde com o sentimento que melhor é ouvir do que falar. Porém, nós estamos nessa tarde reunidos numa reunião de obreiros e nos é dada essa responsabilidade
Então, gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos fazer uma leitura da Escritura Sagrada que fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Glória a Deus. Epístola Paulina, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira epístola. Glória a Deus. Deixando de lado os termos técnicos, como já os irmãos que estudam o cânon sabem, esta na verdade é a segunda carta. Mas isso já é dado disponibilidade dominical com relação ao cânon bíblico. Então, vamos dispensar a estrutura do livro para que nós possamos adentrar ao trecho que é dele. Primeira epístola, capítulo 10, versículo 13. Vamos encontrar? Amém. Diz a palavra do Senhor: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Amém, irmãos? Amém. Aqui nós, na verdade, temos um trecho mais destinado a um culto de ensinamento com relação ao item de tentação. Tirando por base a Cristo, como bem sabemos, tentado, levado ao Espírito a ser tentado no deserto, entendemos que a tentação tem um sentido literal de condução à perda do controle. Não existe outro propósito para que nós sejamos levados à tentação. A própria Escritura afirma que Deus não tenta a ninguém, mas também entendemos pela própria Escritura que Deus nos permite sermos tentados para que nós possamos dar prova cabal de que verdadeiramente temos contato, temos referência, temos de Deus algo literal em nossas vidas. Então, quando olhamos para a Escritura, entendemos, como o livro de Jó, que traz um excelente exemplo, como Jesus relatando a Pedro, quando fala que o inimigo pede assim andar com ele, mas ele não permite, que a tentação se torna um instrumento passivo de Deus, que muitas vezes não utilizado diretamente, como já entendemos, mas Deus permite que seja um instrumento das nossas vidas. Quando vemos esse trecho onde Paulo fala, entendemos que Paulo, sendo uma das maiores autoridades do Novo Testamento, Paulo traz claramente aos nossos olhos um desvendar desse trecho, que fala com relação a isso. Se a tentação é uma indução, e na verdade não é exatamente uma permissão de que nós tenhamos de Deus a possibilidade de cair, visto que Deus não tenta, entendemos que Deus permite então que nós possamos ser induzidos a ser tentados. Então, quando nós somos induzidos à tentação, Deus espera de nós uma resposta. A lei de Isaac Newton, se não me engano, a terceira, causa e efeito, também tem bases para isso. Tudo que você faz, a própria Escritura traz como a lei da semeadura. Se você plantar, você colhe. Então, da mesma forma, quando Deus lhe permite ser tentado, Deus espera que você dê um sinal e que isso traga um efeito. Muitas vezes até contrário do que o esperado por Deus. Mas, de fato, Deus permite que haja um efeito. Só que esse efeito nada tem a ver com o que entendemos como predestinação dentro da questão da teologia sistemática. Quando Deus permite que nós sejamos tentados, entendemos que nós, dentro da questão do livre-arbítrio, trazemos uma resposta que nada tem a ver com o Espírito Santo, que nada tem a ver com algo que possamos vincular à Escritura. O que significa dizer que quando nós caímos na tentação, de fato somos nós que caímos na tentação. Há hoje em dia muitas pessoas justificando na Bíblia Sagrada, em versículos isolados, com relação à eleição e coisa do tipo, que quando nós erramos, na verdade, Deus já escreveu sobre nós uma história. Isso é uma conversa das mais furadas que existe. Porque se fosse dessa forma, também valeria a ideia da predestinação de Calvino, dizendo que Deus escolhe uns para si, escolhe outros para serem lançados no inferno. Então isso injustifica dizer que Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Por isso é que nós acreditamos na teoria que é desenvolvida por Jacobus Armini e a Assembleia adota
como várias das outras denominações, que é conhecida como livre-arbítrio. Você pode escolher servir a Deus ou não servir. Isso dentro da tentação se torna uma realidade. Entendemos então que a tentação ela tem dois lados. E ela vai ser entendida de uma forma mais visível como humana. Da parte divina, a tentação é somente de Deus uma permissão. Deus permite que, como Jó, o inimigo talvez chegue até o seu acampamento. E aí você pode ter certeza de um detalhe: ele não vai usar contra você armas que não surtam efeito. Se você pensa que se conhece, de repente até a tua mulher pensa que te conhece, a minha pensa que me conhece, eu penso que me conheço, sua família pensa que te conhece, mas de fato há situações que fazem com que você reaja de uma forma, e a própria psicologia prova cabal disso, que você mesmo se desconhece quando isso acontece. Por exemplo, quando você de repente um assalto, coisa do tipo, você vai ter uma reação para alguém lhe apontar uma arma, coisa do tipo. Às vezes você pensa que não reagiria daquela forma, mas de uma forma instantânea você reage. E às vezes não é a reação que você queria ter. Isso mostra que você não tem controle sobre os seus impulsos. Dessa forma você vê que verdadeiramente muita coisa foge ao nosso controle. Quando Deus permite que chegue à nossa casa uma tentação, a própria Escritura aqui afirma que Deus dá o escape e que Deus não permite que ela seja acima do que nós possamos suportar. O que traz então a justificativa que possamos torná-la como plausível de que se nós formos por Deus, recebermos de Deus uma permissão para sermos tentados em alguma área, essa área certamente será uma das de maiores fragilidades que nós temos. Observe, não sei quando argumenta Satanás com Deus naquela fila, nessa passagem tão conhecida, ele fala com relação aos bens de Jó, ao que perturbaria, na sua ideia, Jó. Então ele identificava que os bens de Jó seriam sua maior fraqueza se Jó perdesse o que era, na verdade, um poder aos olhos humanos. Então ele ataca a Jó, onde provavelmente Jó teria mais possibilidade de falhar. Depois ele investe em outra área. Mas quando entendemos assim, então nós vemos por que o diabo insiste tanto contra nossas vidas. Porque se de repente, lá no mundo, você era um pouquinho explorado, se diz por isso em curto, você não pensa que o diabo vai permitir que na sua congregação haja só ovelhas calmas, não. Por isso que alguns até chamam apelido, alguns cristãos de bode. Mas na verdade o nosso trabalho é exatamente guiar. Então vai chegar alguém até a tua porta, muitas vezes, até a sua pessoa, e lhe direcionar algumas ofensas. Isso mesmo sendo permissão de Deus, talvez lhe traga essa possibilidade de que a tentação lhe faça o seu controle ser testado e você talvez seja identificado como alguém desequilibrado, portanto, sem possibilidade de exercer a função para a qual Deus te chamou. E é fácil cair nesse tipo de delito, não é difícil, que nenhum de nós, e não estamos dizendo, de que nós possamos decepcionar a credibilidade que Deus deposita em nós. Afinal, Deus fez o mesmo com Jó, quando ele disse ao inimigo: "Você é reto, sincero, temente, e se desvia do mal, e pode ir lá, porque eu sei que Jó é crente, então vai lá e tenta, não tem problema." Quem sabe, irmãos, Deus não permita da mesma forma que lá na congregação que você trabalha para Deus, alguém venha assolar a sua família, alguém venha muitas vezes atestar a sua paciência. Mas não pense você que está fora da permissão de Deus, e nem que talvez isso não seja. Possivelmente também Deus se utilize dessa ferramenta, embora terceirizada, para testar a sua fé. O que é complicado é que muitas vezes nós identificamos o teste da fé como sendo tudo espiritual. Tudo que acontece na nossa vida, costumamos acreditar ao mundo espiritual, a batalhas espirituais e coisas desse tipo. Mas, na verdade, a nossa vida cotidiana é uma carta aberta à sociedade. Nossa vida cotidiana é algo que nós identificamos como sendo de responsabilidade única e exclusiva nossa, quando acreditamos a Deus, todos nós, dizendo até, se estamos na mão de Deus, pertencemos a Deus, tudo está na mão de Deus, nem tudo está na mão de Deus. Até porque não permitimos que tudo esteja na mão de Deus. Então, do ponto de vista humano, se acontecer de posteriormente algum de nós errar dentro de algum critério pelo qual nós fomos por Deus testados, não podemos acreditar a Deus esse erro. O que se deve haver nesse caso
é o verdadeiro sentido do arrependimento, confessar, deixar, para que possamos de Deus alcançar a misericórdia. O fato é que esse verso revela também que Deus delimita a tentação, isso também é notório no caso de Jó, quando Deus fala, você vai até aqui, mas daqui para frente não. E também percebemos nesse mesmo verso que Deus ainda dá a providência chamada escape, quando ele informa por intermédio de Paulo que ela não virá além do que se possa suportar. Pelo contrário, Deus providenciará também o escape. É por isso que temos a alegria de servir ao Senhor, mesmo sabendo que nas mãos de um Deus tão poderoso, tão potente, e que também permite que muitas vezes chegue até a nossa porta, a nossa tenda, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a sociedade pela qual estamos inseridos, provações que nós não gostaríamos de ter. Mas da parte de Deus a promessa, ela continua de pé, entendendo que se Deus providencia o escape, porque verdadeiramente Deus se importa. Se Deus não se importasse conosco, quando Cristo é identificado na Escritura como ele estando no Espírito da sua glória, quando ele estava cara a cara com Satanás no deserto para ser tentado, então também deveríamos entender que Deus também não se importava com Cristo, sendo ele seu próprio Filho. Mas não é isso que a Escritura mostra. No final daquele trecho, após a tentação, a Bíblia diz que ele fora servido pelos anjos. O que de fato não podemos enxergar dentro do nosso amplo material é que quando nós passamos por testes que Deus permite que passemos, quantos de nós já não temos sido servidos por Deus e às vezes não somos gratos o suficiente para enxergar ou mesmo acreditar a Deus que isso tenha ocorrido em nossas vidas? É muito fácil perceber quando aperta o cerco, quando aperta o cinto, é muito fácil encontrar alguém que seja culpado de algo que por Deus é permitido, quando na verdade nada tem a ver com terceiros, o que Deus permite, a minha e a sua vida. Quando Deus escolhe fazer algo com você, você pode ter certeza que algumas pessoas talvez até sejam envolvidas no processo, mas o que Deus tem a tratar com você, nada tem a ver com outras pessoas, é com você. Então, se Deus de repente escolher apertar um pouquinho o cerco da sua vida, você pode ter certeza que Deus vai apertar e não há credencial que ajude o teu bolso que vai te livrar disso. Você pode ter certeza que Deus de repente querer também te exaltar, como a Bíblia diz que Ele costuma fazer com seus servos, Ele haverá de fazer. Não há político que vai poder interferir na bênção que Deus vai dispensar sobre você. Mas para isso o verso 12 que antecede esse 13 diz que nós devemos observar um detalhe. Se nós consideramos sendo servos do Senhor estar em pé, é necessário que nós olhemos para que não venhamos a cair. É daqui que inicia-se o processo da tentação. Quem é tentado, de alguma forma, entendemos que é porque está de pé. E se está de pé é porque é notado. Se alguns irmãos se levantar entre todos que estão sentados, é claro que será visto por outros que estão dentro do seu grau de visão. Então é fácil perceber quem está de pé. Porém, em meio a tantos de pé, é difícil perceber quem está caído, quem está sentado. E é por isso que a Escritura Sagrada nos traz um apelo de que nós venhamos a sorrir, quem sorri, mas também chorar com quem chora. Quando entendemos então a tentação como sendo o intuito de testar os limites do cristão, vemos que na Bíblia Sagrada esses limites, eles verdadeiramente têm influência sobre as nossas decisões. E quando decidimos então mostrar que Deus verdadeiramente era a nossa vida, então, irmão, isso é notório. Se Deus transformou a minha vida, entra a questão da Bíblia Sagrada quando fala com relação a fé e obras. Fé sem obra é morta e vice-versa. Se Deus verdadeiramente transformou a minha vida, é visível a transformação que Deus colocou na minha vida. Mas quando servos do Senhor como nós, que servimos numa função talvez um pouco mais, que possa se aparecer aos olhos dos outros que estão na sua congregação, quando às vezes olham para você como obreiro, olham para você como pastor, como dirigente, as pessoas costumam olhar para nós como pessoas infalíveis, como pessoas que são, na verdade, referência
Mas não por ser referência, estamos livres da vontade de Deus tentar. Portanto, é necessário que venhamos a nos precaver, que venhamos a olhar para nossas vidas e entender que há sim em nós uma possibilidade de queda. O cristão que entende essa possibilidade de queda, ele tem dentro de si já uma ferramenta para vencer seu próprio erro. Você quer ver uma coisa que arrebenta com muito cristão, com muito pastor, com muito pregador? É algo muito comum a qualquer ser humano e é identificado por orgulho. Olha aí. Quem é que não tem esse orgulho? E quem diz que de um todo o orgulho é mau? Porém, há situações que o orgulho é sim prejudicial. Se por algum acaso uma pessoa que não se considera orgulhosa, ela for posta à prova, ela vai mostrar sim que ela tem esse orgulho. E o orgulho é o que é ferido em primeira instância quando você é atacado por alguém. Por exemplo, quando você é separado, a obra do Senhor, alguém chega para você e fala que você não é um líder, coisa nenhuma, que você é alguém que talvez olhe para você, tipo, nem quem você é. Você talvez não diga isso e não demonstre, mas você sente essas palavras. Porque isso fere o seu orgulho. Quando você olha para a Escritura na questão do orgulho, você encontra um homem que a Bíblia mostra que ele não era um cristão, mas que ele tinha notório o seu orgulho. E a Bíblia fala, na versão Shed, que ele era um herói de guerra. Era um homem muito poderoso, um homem que tinha soldados ao seu dispor, mas que necessitava de algo, e ele precisou de alguém que dava o endereço. Recebeu de uma moça que havia sido aprisionada o endereço, parte até um profeta, e chegando lá sequer ele é recebido. E ele mostra, por intermédio do que é descrito na Bíblia Sagrada, que o seu orgulho foi ferido, porque ele diz: o que ele está pensando que é? Está falando é que um herói de guerra, e nem por acaso ele veio me receber, então eu vou para minha casa. Se você observar os amigos que verdadeiramente ali são amigos, estavam ao seu redor, eles dão um conselho a esse homem: olha lá, vamos só pedir para tu mergulhar no rio Jordão 7 vezes, tu quer ir para casa por causa de quê? Vamos lá, rapaz, mergulhe no rio. Se ele pedisse coisa mais difícil, tu não ia fazer? Por que tu não quer mergulhar no rio? Mergulhe no rio. É por isso que é bom, no momento que nós temos a nossa dificuldade, ter ao nosso lado alguém que verdadeiramente seja teu amigo. Aleluia. Porque se você tiver alguém do teu lado que não tenha palavras de consolo, de conforto, palavras que vão colocar a tua cabeça no lugar que elas forem, se não forem mal, bem direcionadas, você pode ter certeza que você vai fazer o que a mãe queria fazer, vai voltar para a tua casa, vai deixar de ser abençoado. Significa dizer que você deu à tentação a possibilidade e a margem de que você perdesse uma bênção que Deus permitiu a você. Entendemos que tudo que vem para um propósito, e que quando você é testado também é por um propósito, e que após esse propósito você alcança um objetivo. Se você olhar para essa questão, você vai ver que quando ele é mergulhado na água a primeira vez, ele ainda levanta meio carrancudo, e por 6 vezes isso se repete. Mas se ele não houvesse mergulhado a 7ª, de fato ele não veria a bênção de Deus. Porque Deus, ele trouxe por intermédio do homem de Deus uma ordem, e ordens vindas de Deus são inquestionáveis. Mas quando a Bíblia menciona que ele foi lançado à água, ou se jogou na água, se banhou na água pela 7ª vez e levantou, você percebe que a Bíblia diz que ele olhou para a sua pele e viu a sua pele como que era de um bebê. Aleluia. Fechando essas palavras, eu gostaria de que você guardasse no seu coração, nessa tarde, de que como Naamã, se Deus, por algum acaso, quiser que você quebre seu orgulho, você possui essas 2 escolhas. O caráter de Deus divino, sob o ponto de vista da tentação, vai ser desejar que você quebre. E o caráter humano, do ponto de vista da tentação, vai ser você quebrá-lo ou não quebrá-lo. E esse ponto não depende de Deus. Deus nada tem a ver se você olhar para os companheiros que estão ao seu lado, como fez Naamã, e dizer: eu vou voltar para minha casa. Você vai voltar para a tua casa, mas vai voltar igual você veio, como os pregadores gostam de dizer quando entra no culto. Mas se de repente você resolver quebrar esse orgulho, deixar de lado essas patentes que a Bíblia fala que ele tinha. A Bíblia o chama de herói de guerra.
E um herói de guerra entendido na cultura atual é alguém que deixa perdas para trás. Ou não é assim? Tá? Entendemos também porque verdadeiramente a Bíblia nos compara a soldados. Se você de repente entrou no campo de batalha, você adquire uma responsabilidade, mas às vezes vai à linha de frente. Esse herói de guerra, a Bíblia não dá aqui respaldo suficiente, mas pode-se entender, de repente, do campo de batalha ficou um braço, ficou uma perna, mas ele recebe uma medalha como herói. Para que ele receba essa medalha, você dá prova de que ele perdeu amigos no campo, de que ele perdeu pessoas importantes, que ele perdeu coisas que sacrificassem seu próprio eu. Quem sabe nessa tarde você está aqui e não mais há ao seu lado pessoas que você queria que estivessem ao seu lado, que foram sacrificadas no campo de batalha para que você chegasse onde chegou. Pessoas que conviveram com você na igreja, que congregaram com você na escola bíblica dominical, que evangelizaram com você, que louvaram a Deus e pregaram com você, talvez não mais estejam ao seu lado. Mas o que é bom em servir a Deus é entender que mesmo que você tenha feito tamanho sacrifício, e talvez seja somente uma medalha no seu peito que identifique você como um herói, que é na verdade entendido pela sociedade como algo que está já no passado. E disse por aí, quem vive de passado é cozido. Então, de repente, você se sente como um inválido, que só tem uma história que não mais pode continuar a ser escrita. Segundo a palavra de Deus, tudo isso cai por terra. Porque ainda que para trás ficaram amigos, ficaram importâncias, que talvez fique o seu próprio lazer, mas sobre você existe alguém. E esta pessoa que está sobre você é quem verdadeiramente comanda a sua vida, é quem verdadeiramente faz o maior dos sacrifícios, ou diga-se de passagem, já fez, para que você pudesse estar aqui nessa tarde. Que mesmo talvez martirizado, acreditando não valer a pena fazer o trabalho que você faz, acredite, vale a pena, e a Bíblia menciona no livro do Apocalipse que na sua frente existem livros que são memoriais, não que sejam necessários, mas para que possamos entender um pouco do lado divino, entendemos que essas palavras são registradas para que possamos entender e mensurar um pouco desse significado. Se Deus se preocupa em ter um memorial à sua frente, é porque verdadeiramente você não é alguém dispensado do seu exército ainda. É porque a sua história ainda importa para Deus. Por isso, irmão, vale a pena derramar sangue no campo de batalha. Vale a pena ter cicatrizes. Mas, sobretudo, vale a pena dar a prova de que, mesmo sendo humano, a tentação, um dia, será para nós passaporte para chegar no divino. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Boa! Fiquem bem, então, por favor. O senhor está alegre mesmo? Então faz favor, leva esse copo de água lá. Aleluia! Ó, pegou um cabo alegre aí, tá levando com. O cabo já pensou que ia pregar. Só faltou o Chico Aleluia aqui. Aleluia! Os irmãos entenderam tudo que foi falado aqui? Graças a Deus.